Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma dica do professor na Semana da Gramática, a terceira aula de crase, porque vamos resolver exercícios, vamos treinar a crase que nós aprendemos aqui na aula 1 e 2. Então, se você estiver assistindo a este vídeo, volte para a aula 1 e 2 para entender a teoria, certo? Vamos lá, olho na tela comigo, treinando aqui a crase, ok? Exercício número 1, vamos lá. Ela visava a parede, certo? Ela visava a parede. Vamos lá, visar aqui está no sentido de mirar, certo? Porque visar pode estar no sentido de assinar também. Bom, no sentido de mirar, para acertar, e no sentido de assinar, visar é um verbo transitivo direto. Portanto, a parede é um objeto direto. E a gente aprendeu que só cabe crase em objeto indireto, complemento nominal e adjunto adverbial. Em objeto direto, não. Então aqui não ocorre a crase. O chefe pediu que visassem a duplicata, o mesmo que eu acabei de dizer agora há pouco. Visar no sentido de dar visto, assinar, é um verbo transitivo direto, portanto, um A sem crase. Visassem a duplicata. Este A aqui é o mesmo A do número 1. É um artigo definido apenas, não há a presença da preposição. Questão 3. Ela assistiu à novela. Bom, quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir é transitivo indireto. Ok. Novela é uma palavra feminina? É. É definida? Sim, não tem nenhum artigo indefinido aqui, uma novela, nenhum pronome indefinido, qualquer novela. Então ela é definida. Vamos ver agora se ela admite o artigo, porque lembra as condições para que ocorra a crase? A expressão onde o A está presente tem que ser objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adverbial. Ok. Este é apenas um dos critérios para a crase. Agora eu tenho que analisar o critério da presença do artigo definido feminino A. A palavra tem que ser feminina, definida e admitir artigo. Ela é feminina, ela é definida. Vamos ver se ela admite o artigo? Vamos iniciar uma oração com novela sendo o sujeito da oração. A novela terminou ontem, o que é uma verdade, inclusive. A novela terminou ontem. Então, ela admite o artigo. Portanto, ela assistiu à novela com crase, neste caso aqui. Porque eu tenho a presença do objeto indireto e das condições para o artigo definido A. 4. Eles assistem a qualquer novela. Eles assistem a qualquer novela. Observem. É o mesmo caso do número 3. O verbo assistir é transitivo indireto, então a qualquer novela é o objeto indireto. Ocorre, portanto, que eu já tenho a presença da preposição. Agora vamos analisar. Novela tem que ser uma palavra feminina, definida e tem que admitir o artigo. Bom, é feminina a novela. É definida? Não, está aqui, ó. Qualquer é um pronome indefinido. E, portanto, indefine a expressão, então não ocorre o artigo definido, então não ocorre a crase. Prefiro a indelicadeza à hipocrisia. Bom, o verbo preferir, viu, pessoal? Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Então, eu prefiro algo a alguma coisa. É errado, inclusive, é bom a gente aproveitar para falar o seguinte, o verbo preferir, é errado falar assim, prefiro doces do que salgados. A gramática não admite essa construção. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Então eu prefiro doces a salgados, ok? Errado, então prefiro doces do que salgados. Então, se eu disser assim, prefiro indelicadeza à hipocrisia, observe o que está acontecendo. Ó.
esse daqui é um caso mais complicadinho para vocês entenderem, viu, pessoal? É raro, em concursos não costuma cair, então não precisa uma preocupação grande. Mas nós não vamos fugir aqui do exercício, vamos explicar para vocês, mas já vou alertando, ele é um pouquinho mais chato. Prefiro indelicadeza à hipocrisia. Observem, o que é a crase? É a preposição do artigo definido feminino a, não é? E da preposição. Na verdade, primeiro é a preposição, depois é o artigo, tá certo? Primeiro a preposição, depois o artigo. Então, para que ocorra a crase, tem de haver a presença da preposição e tem de haver a presença do artigo definido feminino a. Há duas maneiras de eu construir, vamos aqui aos doces que vocês vão entender. Eu posso falar assim, prefiro os doces a salgados. Veja, antes doce, doce aqui é um substantivo. Eu não coloquei o artigo definido correspondente ao substantivo doces, que seria o os. Eu prefiro os doces aos salgados. Essa é uma construção possível. Prefiro os doces aos salgados. Neste caso eu tenho a presença do o, que é o artigo, tanto diante do doces, por uma questão de paralelismo, que a gente chama, e salgados também tem a presença do os, que é um artigo. Agora, antes de doces, eu não coloquei a preposição a. Eu não falei prefiro aos doces, aos salgados. Por quê? Porque eu prefiro doces e não tanto salgados. Por isso que a preposição vai aqui no a. Bom, como eu disse, há duas maneiras de construir isto. Esta aqui, que eu estou mostrando para vocês, é uma delas, com a presença do artigo, tá vendo? O artigo está aqui, o, tá? Aqui é um artigo plural. E tem uma outra maneira, que é prefiro doces a salgados. O que ocorre aqui? Nesta construção eu não coloquei o artigo, mas tanto não coloquei o artigo antes de doces, como também não coloquei o artigo antes de salgados. Então, aqui em cima, na situação de crase, isso também vai se repetir. Eu tenho duas possibilidades. Prefiro indelicadeza à hipocrisia, ou seja, não há presença do artigo a antes do substantivo indelicadeza, e também não vai haver o artigo a antes de hipocrisia. Por isso que este a aqui, diante da hipocrisia, não recebe o acento grave que denota a crase. Por quê? Porque a preposição só que está presente aqui, não o artigo, como eu acabei de mostrar para vocês. Mas olha uma outra possibilidade. Prefiro a indelicadeza à hipocrisia. Neste caso, eu já coloquei o artigo antes de indelicadeza e coloquei o artigo antes de hipocrisia. Como antes de hipocrisia, já devido ao verbo preferir, já vai uma preposição a, como mostrado aqui no 5, então a preposição mais artigo provoca a crase. Então veja as duas situações possíveis aqui, ó. Prefiro indelicadeza à hipocrisia, sem crase, e prefiro a indelicadeza à hipocrisia com crase. Agora, haveria ainda outra possibilidade. Eu vou construir uma sétima opção aqui. Prefiro a indelicadeza à hipocrisia. Isso também é possível. Coloquei a crase na indelicadeza, mas veja que aqui há uma mudança de sentido em relação ao número 6. Observem. Prefiro a indelicadeza à hipocrisia eu prefiro que as pessoas sejam indelicadas comigo do que sejam hipócritas. Ó, no 6, eu prefiro que as pessoas sejam indelicadas a hipócritas. No 7, eu prefiro que elas sejam hipócritas do que indelicadas, ou seja, hipócritas a indelicadas. Por isso a crase aqui antes de indelicadeza. Desculpem, mas eu já alertei vocês que era um caso um pouco mais complicadinho do que analisar os casos anteriores para quem assistiu a aula 1 e 2 de crase, certo? São dicas do professor? Sim, mas eu resolvi dar um exercício também com a aplicação das dicas da crase 1 e da crase 2 que vocês têm aqui acompanhando comigo, tá? Nas aulas anteriores.
Mas este caso específico é um caso que vai além um pouquinho daquilo que a gente viu nos anteriores, tá bom? Vamos lá, mais exercício, mais treinamento aí de crase, treinando principalmente o que a gente está aprendendo aqui, né? Não darei o livro a nenhum de vocês. Pessoal, aqui eu tenho duas situações que não permitem a presença da crase. Primeiro que nenhum é um pronome indefinido, a expressão aqui é indefinida. Outra que nenhum é masculino. Vocês é um pronome de tratamento que não admite também a crase. Então tem uma série de situações que não permitem a crase. Veja, esse a é uma preposição. Não darei. Darei o quê? O livro. O livro é o objeto direto. A nenhum de vocês é o objeto indireto. Então há necessidade da presença da preposição porque se trata de um objeto indireto. Mas não ocorre o artigo definido feminino a. Pelas condições, pelos motivos que eu acabei de dizer, nenhum é masculino, vocês nem admitem o artigo. Portanto, nada de crase aqui. Fui, né? Vamos colocar aqui, fui. Fui à terra de meus pais. Nós vimos que terra, quando for linguagem de náutica, de navegantes, de marinheiros, não ocorre a crase. Agora, se terra for lugar, país e tudo mais, aí sim há a presença da crase. Quem vai a algum lugar, ok? Então o verbo ir pede a preposição a. Você pode considerar a terra de meus pais como um adjunto adverbial, né? E terra é uma palavra feminina definida e neste caso, por ser lugar, por ser país, por ser estado, cidade, alguma coisa assim, ela admite a presença do artigo a. Veja só, a terra de meus pais é muito bela. Admite o artigo. 3. Passo o dia a cantar. Pessoal, cantar é verbo, não é? Sabe quem é que pede preposição, melhor dizendo, artigo definido a? Substantivos, não um verbo, ok? Passo o dia a cantar. Esse a é uma preposição, mas não há presença do artigo porque, como vocês viram aqui, cantar é um verbo. E o que pede artigo é substantivo. Júlia matou a ladra. Júlia matou a ladra. Ah, matou muito forte, né? Prendeu, vai, a Júlia é delegada. Júlia prendeu a ladra. Quem prende, prende alguém. O verbo prender é transitivo direto. Lembra, só há crase se for objeto indireto, complemento nominal e adjunto adverbial. Então já nem faço análise da presença do artigo, porque eu já sei que esse a aqui é um artigo definido. Porque quem prende, prende alguém e não a alguém. Então não é uma preposição, é só um artigo. Então não tem que colocar o acento grave denotativo aí da crase. Os marinheiros não desceram à terra. Aqui, pessoal, terra é linguagem náutica, linguagem de marinheiros, né? E neste caso não há presença do artigo a e, portanto, não ocorre a crase. Veja que quando filmes, né, sei lá, que vocês assistem e um marinheiro, um marujo, um pirata sobe no topo de um mastro e fala terra à vista. Ele não fala a terra à vista, né? Terra, porque a palavra terra de marinheiro, náutico, não aceita o artigo definido. Fique à distância de 8 metros. Bom, quem fica a alguma distância. Então, há a presença da preposição aqui, tá? Agora, será que há a presença do artigo definido? Bem, quando a palavra distância estiver determinada, então ocorre a crase. Então, a distância tem que receber o acento grave. A palavra distância, quando estiver determinada, está aqui, ó, 8 metros, presença da crase. Se tivesse assim, ó, fique à distância, não haveria crase. Fique à distância de 8 metros, crase. O assunto é sério, hein? Vamos lá. Exercício número 3. Foi uma homenagem à Vossa Senhoria. Pessoal, Vossa Senhoria é um pronome de tratamento.
Os pronomes de tratamento que admitem crase é dona, senhora, senhorita e madame. Vossa senhoria, vossa excelência, sua senhoria, sua excelência, vossa alteza, sua alteza, você, não admitem a presença do artigo, portanto não há crase. Ela aspira a fumaça. Aspirar aqui está no sentido de sugar. Inspirar. E nesse caso, aspirar é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não admite preposição. Portanto, a fumaça, esse a é só artigo. O padre visava a salvação das almas. Já está feito aqui para vocês. Só que nesse caso, visar é um verbo transitivo indireto, porque não é visar no sentido de assinar, como a gente viu no primeiro exercício, e nem como ter um alvo. Aqui, visava é no sentido de objetivar, almejar, alcançar, né? Um projeto futuro. Então, ele visava a. Quem visa a alguma coisa. Então, a salvação das almas é um objeto indireto. Agora, salvação é uma palavra feminina? A salvação, é. Ela é definida? É, porque não está falando uma salvação, qualquer salvação, né? Então ela é definida. Admite o artigo? Deixa eu ver. A salvação das almas foi obtida por meio de preces. Então, admite o artigo. Crase. Ela voltou a casa. Pessoal, com a palavra casa, só vai haver crase se ela estiver qualificada. Por exemplo, ela voltou à casa de seus pais, ela voltou à casa ferreira, haveria crase. Casa sem qualificação, não há crase.